Uma das temáticas mais abordadas ao longo destas dezenas de emissões do Palavra Puxa Palavra tem sido a história, não apenas a história de Portugal, mas sempre que possível a sua articulação com a história local e mesmo com a história mundial. Porque não se devem dissociar estes três níveis, penso eu, sob pena de termos uma maior dificuldade a entender, a compreender o passado. Mas se a história apenas trata do passado, é perfeitamente lógica a pergunta que frequentemente ouço. Se o passado, por definição, é passado, já passou, não se repete. Afinal, para que é que serve a história? Se está recordado, já numa outra crónica aqui há bastante tempo, falámos nós naqueles que têm a noção de que vivemos num progresso constante, numa evolução frenética e que nada hoje se poderá comparar com o passado. Eu diria que basta olhar para a evolução técnica e tecnológica para podermos aderir a este ponto de vista, digamos, otimista da evolução da humanidade. Mas se nós nos voltarmos para outros aspectos igualmente importantes da vida, sei lá, como a moral, a solidariedade, a fraternidade, eu sei lá, será que temos evoluído alguma coisa? Ou será, porventura, que temos mesmo regredido, que temos andado a passos largos para trás e que vivemos numa sociedade mais desumanizada, mais egoísta, norteada por valores cuja bússola se norteia pelo lucro, pelo poder e por um extremo egoísmo do género "o problema não é meu, eu quero que se lixem", desculpa a expressão, mas mais ainda, muitos já que defendem a ideia de se viver uma regressão, um retrocesso, e que para trás ficou o que era bom, os bons velhos tempos, uma idade de ouro perdida, e da qual nos afastamos cada vez mais, mesmo que alguns escolham como o hino o fado do António Mourão ao tempo volta para trás. Mas nós consideramos do maior interesse a teoria de um importante pensador e historiador inglês, de seu nome Arnold Joseph Toynbee, que faleceu em 1975 e que é autor, por exemplo, da obra monumental Um Estudo de História. Nela, Toynbee defende que há uma evolução histórica que se processa num movimento helicoidal, em que há uma contínua ascensão, como se fosse uma mola, mas subindo em forma helicoidal, como vemos, por exemplo, nesta coluna que tem estado a servir de fundo. Por outras palavras, na progressão histórica, as coisas não se passam numa linha reta, mas sim nesta forma helicoidal. É como se as coisas voltassem quase ao mesmo ponto, mas já estamos num ponto mais acima. Em suma, e simplificando, os factos históricos não se repetem, mas aproximam-se muito de coisas que já aconteceram. E se assim é, há todo o interesse em conhecer a história para melhor nós podermos compreender o presente e para que possamos também ter uma perspectiva do futuro. No fundo, a história é a nossa memória coletiva e importa que não caiamos numa amnésia completa que nos faz esquecer de onde vimos e para onde é que vamos. Mas onde é que eu quero chegar com todo este arrazoado? Olha, no passado dia 27 de janeiro comemorou-se o Dia Internacional em Memória das Vítimas do Holocausto. Isto na sequência de uma data que foi estabelecida pela Assembleia Geral das Nações Unidas em 2005, portanto há 20 anos. Mais um dia mundial de qualquer coisa, dirão alguns. É verdade, mas este creio ser bem especial, sobretudo este ano e sobretudo no atual contexto que estamos coletivamente a viver. Muitos partidos de extrema-direita mundiais têm procurado branquear, fazer esquecer que a Shoah, isto é, o Holocausto, existiu. Não, é que existiu mesmo. Não foi apenas um fait divers criado pelos esquerdistas
e que esse genocídio feito pela Alemanha nazi nos campos de concentração espalhados pela Europa matou cerca de 6 milhões de judeus. E já agora diga-se que não foram apenas os judeus as vítimas, pois há que juntar mais alguns milhões de ciganos, de homossexuais, de deficientes físicos e mentais, de opositores ao regime nazi, ou designadamente socialistas, comunistas, democratas, liberais, anarquistas, maçónicos, sei lá. E todos eles obrigados a trazerem no seu fato o triângulo de cor que se lhes aplicava e como está a ver. Já agora gostaria de explicar que a data de 27 de janeiro foi escolhida por ser a data da libertação do maior campo de concentração, o campo de Auschwitz-Birkenau, um dos palcos de uma das maiores e hediondas barbaridades da história mundial. Isto passou-se a 27 de janeiro de 1925, faz, portanto, precisamente 80 anos, para que a memória não esqueça, para que não se possa repetir e, sobretudo, para que não se vá camuflar, não se esconda, não se branqueie. O nazismo existiu, não foi ficção, o fascismo italiano existiu, o franquismo e o salazarismo existiram. Mas porque é importante não esquecermos, segundo Toynbee, a evolução histórica faz-se de forma helicoidal, não é verdade? Os factos históricos não se repetem, mas as épocas têm semelhanças, não é? Quando ouvimos um coro em crescendo de políticos, de órgãos de informação ou de desinformação, a defender que há que limpar cada país dos imigrantes invasores que só sabem trazer o caos, nos roubam os empregos e são responsáveis de todo o mal que possa acontecer, a violência, a droga, a prostituição, o roubo ou mesmo o assassínio, há que pegar na história e ver o que se passou, por exemplo, na Alemanha a partir do momento em que Hitler, democraticamente eleito, ascendeu ao poder. Aliás, e apenas para falarmos de Portugal, é evidente que o número de imigrantes aumentou em Portugal nas últimas décadas, mas a desinformação criou a ideia que andaria por cerca de 20% da população. Ora, na realidade é de 7,6%. Por outro lado, houve necessidade que o diretor da Polícia Judiciária viesse informar que nas prisões portuguesas há apenas 120 pessoas de outros países num universo de cerca de 10 mil presos e que, portanto, não há um problema de criminalidade descontrolada praticada por imigrantes, como muitos tentam afirmar. E estamos a falar de um país que há muitos séculos tem imigrado por todo o mundo. Mais ainda, sabe-se, por exemplo, que o número de portugueses açorianos a residirem no estrangeiro, bem como os seus descendentes, supera largamente a população daquele arquipélago. É o desconhecimento, ou melhor, o esquecimento destes dados históricos que faz criar um terreno fértil para as medidas de expulsão defendidas pelos Trumps deste mundo. Mas se quisermos continuar na mesma linha, quando a Alemanha ocupa a Áustria em 1938 e no ano seguinte a Polónia, dando início, como sabe, à Segunda Guerra Mundial, Hitler invoca o mesmo tipo de argumentos utilizados recentemente pelo governo americano para com Estados soberanos como o Panamá ou a Dinamarca no que se refere à Groenlândia, a necessidade de segurança do seu espaço vital. Quando Elon Musk assume atitudes de ingerência junto das forças políticas de outros países, isto sinceramente faz-nos lembrar, inevitavelmente, Goebbels, o ministro da propaganda de Hitler. E nem sequer aqui vou falar de Musk, do seu gesto nazi, em tudo semelhante ao gesto de Hitler, ou de Franco, ou mesmo de Salazar. O discurso de ódio, de rejeição da pluralidade, a mentalidade de segregação do que é diferente na cor da pele, da religião, da cultura ou da orientação sexual, o interminável massacre na faixa de Gaza, tudo isto leva a dar razão a Toynbee ou, por exemplo, a Anne Frank, quando ela diz, e citamos,
O que aconteceu não pode ser desfeito, mas podemos impedir que volte a acontecer. Quando o presidente do principal potência militar mundial, Donald Trump, ironiza com a crueldade que o caracteriza, que a faixa de Gaza é interessante, tem uma localização fenomenal, é à beira-mar, tem ótimo clima, tudo é bom, defendendo a deslocalização dos palestinianos para os países vizinhos, o Egito e a Jordânia. Bom, dito isto, eu creio não ser necessário acrescentar mais nada à história, não se repete, dizia Toynbee. O meu pai, que nunca leu Toynbee, quando eu fazia uma asneira, costumava dizer-me: repara que um burro, quando passa num caminho, pode tropeçar numa pedra, mas quando lá voltar a passar, ele já se afasta. E ele é burro. Agora vê lá tu o que é que fazes. Se é muito importante combater o antissemitismo, creio que não é menos importante combater a islamofobia. E por aqui ficamos até ao próximo Palavra Puxa Palavra, que será o número 100.